Vamos de entrevista? A gente entrevistou aqui nesta semana e pretende fazê-lo ainda mais. Quem é responsável pelas novas comissões? A Câmara dos Deputados está agora se reestabelecendo com as pessoas que estão assumindo as presidências das comissões permanentes. E quem conversa conosco hoje é o deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro, porque agora vai presidir a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Deputado, obrigada demais por ter aceitado o nosso convite, que foi feito pela Basília Rodrigues, que viabilizou para a gente essa conversa. Obrigada, deputado. Bom dia. Bom dia, Elisa. Muitíssimo obrigado a você também. Obrigado à CNN, obrigado a vocês que estão aqui comigo. Quero cumprimentar todos que nos acompanham, todos que nos assistem, cumprimentar também aí o Basília e o Pedro Duran. E muitíssimo obrigado. Muito bom. Ô, Basília, já vou te passar, então, a voz, por gentileza. Oi, deputado. A gente acabou de ouvir aqui um representante da Segurança Pública ou Segurança Urbana em São Paulo e ele demonstrou como a violência, as estratégias dos bandidos só se multiplicam, só pioram, só prejudicam o dia a dia, né? A vida das pessoas. E muitas vezes a pauta de direitos humanos é colocada como o oposto disso, o oposto das ações da segurança pública. De que forma o senhor deve conduzir, então, a comissão neste ano para mostrar a importância dessa pauta e não ser taxado como um político que passa pano para a ação de bandido? Primeiro, Basílio, eu quero te agradecer muito por essa intervenção, por essa lembrança, por isso que aconteceu há pouco agora na entrevista que vocês faziam sobre segurança pública. E primeiro fazer uma afirmação que para mim ela é categórica. Nós não somos daqueles que acreditamos que bandido bom é bandido morto. O Estado brasileiro tem que ter condições para que as pessoas que cometem crimes paguem pelos seus crimes, mas respeitando os direitos humanos dessas pessoas e dando a elas a oportunidade de recuperarem o acesso à sociedade. Então, a primeira expressão é essa. Nós que recebemos esta pecha, né, de sermos defensores de bandidos, nós não somos. Nós somos defensores de direitos humanos e compreendendo que todas as pessoas têm possibilidade de se reintegrar e o Estado brasileiro tem que dar condições para que isso aconteça. Nós não temos nenhuma dúvida disso e vamos prosseguir na nossa Comissão de Direitos Humanos, compreendendo isso, como é que nós podemos viabilizar uma discussão para a sociedade que garanta esses meios, mas que também que pedagogicamente faça a sociedade compreender que quando nós estabelecemos os marcos democráticos, todas as pessoas têm que se encontrar nesses marcos e, portanto, alguns precisam ter mais ou menos atenção que outros. Então, essa é um pouco a minha preocupação inicial. Presidente, o senhor poderia trazer um exemplo de um assunto que vocês consideram assim inevitável, urgente, importante, que vai aparecer na comissão neste ano? Eu considero sim. Eu considero que nós temos já, Elisa, desde 2014, se não me engano, a última conferência, 2015, a última Conferência Nacional de Direitos Humanos, a 12ª. Portanto, eu compreendo que uma das questões fundamentais é nós discutirmos os temas que são importantes para a sociedade brasileira com a sociedade brasileira. Então, há uma determinação do governo federal, do Ministério de Direitos Humanos, do Conselho Nacional de Direitos Humanos e agora também da nossa comissão, de que este ano nós vamos produzir a 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos. E aí, dentro desse tema, uma das questões que a gente não pode deixar de ter é esse espaço para, nesse momento em que a nossa democracia está tão combalida e combatida, que a gente possa perceber que direitos humanos também é para fortalecimento da democracia. Então, quero aqui trazer um exemplo cabal, né? Nós vivemos um momento agora em relação aos migrantes, em relação às pessoas que hoje transitam no mundo, né? Lembrando aqui, quero lembrar a expressão do Papa Francisco, que diz que nós todos somos migrantes nesta terra. Então, compreender que o tema do migrante, o tema daquele que sai do seu país, às vezes por questões de guerra, às vezes por questões de procura de espaço para uma vida melhor, esse é um tema que vai estar muito presente na nossa comissão. Depois, uma outra coisa que é importante, nós compreendermos que
toda violação de direitos humanos. Quero lembrar aqui a figura da ministra Macaé Evaristo, presente em todas as deportações dos brasileiros que estão nos Estados Unidos. Então, esta presença, dizer o Estado brasileiro e nós da Câmara Federal, nós do Parlamento brasileiro, temos que ter esta preocupação e esse entendimento que nós precisamos estar ao lado daqueles que têm os seus direitos violados. Então, esse é um caminho que a gente vai tomar. Por outro lado, compreender também que a gente, se nós quiséssemos viver apenas de atos de repúdio, todos os momentos nós estaríamos fazendo um ato de repúdio, uma moção de repúdio. A gente quer sair desse papel, sabe? É claro que a gente repudia todas as chacinas, é claro que a gente repudia, né, o espancamento que a gente viu aí acontecer nos últimos meses dentro de supermercados, claro que a gente repudia o racismo que sofreu o Luigi em Campo recentemente, que sofreu uma juíza na cidade de Campos, no Norte Fluminense, quando um advogado na tribuna disse a ela que ela era resquício da senzala. É claro que a gente vai repudiar tudo isso, mas acho que a comissão tem um papel pedagógico de trabalhar para que a sociedade entenda que quando nós combatemos esses crimes, nós estamos combatendo esses crimes em favor da democracia. Então, eu acho que esses são pontos importantes. Vamos acompanhar passo a passo no Brasil inteiro a questão das minorias, a questão da igualdade racial, a questão dos direitos humanos. Esse será o papel da nossa comissão este ano. Pedro Duran também está aqui conosco. Pedro. Obrigado, Elisa. Deputado, Pedro, bom dia, bem-vindo, obrigado pela conversa. Obrigado, Pedro. Um dos principais problemas quando a gente pensa nos direitos humanos hoje no Brasil é o sistema de presídios que a gente tem no nosso país, o sistema carcerário brasileiro. Porque as pessoas muitas vezes são colocadas em condições indignas por terem cometido crimes. Obviamente, a gente aqui, e sempre falamos isso, né, Elisa? A gente defende que as pessoas paguem pelos crimes que elas cometeram, sejam julgadas à letra da lei. Que pague. Mas a gente, nesse mês de janeiro, completou 2 anos daqueles atos do dia 8 de janeiro e há muitas pessoas que reclamam sobre as condições com as quais são tratados os presos que tentaram invadir ou que invadiram a sede dos 3 poderes. Você pega, por exemplo, o caso da Débora, que é aquela mulher que é mãe, que pintou a estátua do STF de batom, pessoas com condenações de 10 anos, 15 anos, 17 anos. Na tua avaliação, eles merecem uma atenção especial, esses presos do 8 de janeiro? Os direitos humanos dessas pessoas estão sendo violados pelo Estado brasileiro? Ô Pedro, acho que bacana lembrar isso, sabe? Eu acho que essas pessoas, nesse momento, elas também pagam por um processo histórico, que é um processo histórico que o próprio parlamento está criando num debate muito tenso, que é a questão da anistia. Quando a gente está falando de anistia, primeiro compreender que a anistia se dá para quem está condenado. Mas o que está por trás desse processo todo no Congresso Nacional e as pessoas fazendo manifestações pedindo anistia, na verdade, é a tentativa não de anistiar essas pessoas, que, na verdade, elas estão sendo pegas no discurso para convencer a sociedade, para fazer um discurso mais humanitário e que cabe, né? Mas eu acho que quando nós, de fato, barrarmos esse processo de anistia na Câmara Federal, e nós vamos barrar o processo de anistia, acho que toda condenação ela pode ser revista, ela deve ser revista. O caso da Débora pode ser revista, o caso de outras pessoas que estão presas desde 8 de janeiro podem ser revistas, mas eu acho que elas também pagam por esse processo histórico de que a gente precisa de vencer essa etapa. Eu acho que o judiciário precisa que seja vencida essa etapa para a gente dizer não a essa anistia que querem ampla, total e irrestrita, que na verdade seriam para os crimes de Bolsonaro, seria para os crimes contra a população durante a pandemia, para os crimes do roubo de joias, para os crimes contra a democracia, para a tentativa lá do golpe do punhal verde e amarelo, tentativa de assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o Alexandre de Moraes. Quer dizer, tem crimes maiores que esses não podem ser anistiados. Então, acho que depois que esse processo for vencido, acho que o próprio judiciário entenderá e nós, dos direitos humanos, faremos esse diálogo. Estamos já fazendo esse diálogo para que esses processos, de fato, possam ser retomados e revisados. Basta a gente pensar, Pedro,
quem são os presos, tirando do 8 de janeiro, quem são os presos que estão nos nossos presídios? Como é que a LEP, como é que a Lei de Execuções Penais, como é que ela está sendo exercida? Qual é o perfil, né, da população carcerária? Né? Jovens, negros, que cometeram crimes, às vezes, muito pequenos, crimes que podem muito bem trazê-los para a ressocialização. Então, eu acho que, vencido o processo da não anistia, esses processos dessas pessoas serão revistos, eu não tenho dúvida disso, e lutaremos por isso. Seguimos ao vivo com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Basília. Temos mais um minutinho, mas vamos aproveitar para você fazer mais uma pergunta. Deputado, eu gostaria de saber como vocês devem lutar depois das condenações sobre uma possível revisão ou adequação dessas penas, né? Há quanto tempo defensores de direitos humanos ouvem que direitos humanos são direitos dos manos? O senhor vai lá na cadeia visitar as pessoas presas e condenadas pelo 8 de janeiro? Já combinei com a ministra Macaé, Basília, já combinei com a ministra Macaé de acompanhá-la na chegada dos aviões dos deportados dos Estados Unidos e também numa visita tanto na Papuda quanto na Colmeia, lá em Brasília. Né? Nós vamos fazer uma visita em breve, nos apresentar e fazer esse compromisso, sabe? Compromisso de que os direitos humanos de todas as pessoas sejam respeitados. Né? Nós não estamos direitos humanos dos nossos manos. Nós temos a luta pelos direitos humanos, compreendendo que todas as pessoas têm direito à dignidade e nós, né, volto a dizer aquilo que falei no início, nós não acreditamos nessa máxima que a direita sempre disse, a extrema-direita de modo particular, bandido bom é bandido morto. Não, nós acreditamos que bandido precisa ser recuperado e ter condições para isso, e essa é uma responsabilidade do governo brasileiro, do povo brasileiro. Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Raimon, do PT do Rio de Janeiro. Deputado, desculpa, a gente encurtou aqui direitos humanos, mas também igualdade racial, né? O nome é maior, desculpa a deselegância. Minorias e igualdade racial. Isso, não é que nós estamos tirando do debate, né? Um encurtamento que às vezes também não é tão adequado assim, faço aqui a minha ressalva. Bem lembrado. Minha meia-culpa. Bem lembrado, Elisa. Deputado, muito obrigada. Obrigada demais pela entrevista. Quero agradecer muito a vocês também e lembrar que sou o primeiro deputado que assume do Rio de Janeiro, assume a Comissão de Direitos Humanos. Lembrando que o Rio de Janeiro já teve chacina da Candelária, chacina de Vigário Geral, chacina de Realengo, chacina do Borel, chacina da Cidade de Deus, chacina da Mangueira, chacina do Complexo do Alemão. Então, eu sou o primeiro deputado federal a assumir nos 30 anos da comissão a presidência da Comissão de Direitos Humanos e honrarei o meu estado trabalhando não só pelo Rio de Janeiro, mas pelo Brasil. Muitíssimo obrigado. Obrigada, muito obrigada, deputado. Basília, valeu demais, hein, por ter fechado essa entrevista também. Vamos de intervalo aqui no Live CNN.